Então tá, deputada, eu vim aqui conversar com a senhora, porque como policial eu escuto muitos comentários, as pessoas comentam, por exemplo, quando alguém é baleado, ou a polícia prende alguém, ou quando o policial morre, ou quando o criminoso morre, invariavelmente o seu nome acaba entrando nos debates de internet, acaba entrando nos comentários por exemplo, Clique RBS, Correio do Povo, sempre está lá embaixo, eu quero ver o que a Maria do Rosário agora vai falar. Ela vai chorar a morte do criminoso, ou ela vai dizer que o policial agora não pode prender. Então eu queria saber o que a senhora pensa a respeito, qual é o seu posicionamento em relação a isso, o que acontece? Isso é um absurdo, é uma mentira, é uma situação que me incomoda muito, porque eu nunca me pronunciei favoravelmente a ninguém que cometeu um crime, a ninguém que atacou uma outra pessoa, em nenhum sentido. E muitas vezes essas coisas são ditas e repetidas de tantas formas que as pessoas param de ter uma visão mais crítica e ficam repetindo que nem sabem. Algumas delas, inclusive, eu já denunciei, já fui à Polícia Federal no caso, já denunciei em vários lugares, mas alguns são covardes e se escondem nas próprias redes sociais. Eu sei que ao longo de toda a minha vida eu só defendi que as coisas a partir de dois parâmetros também. A lei, que tem que ser cumprida, a lei tem que ser cumprida, e o que é digno e justo. Agora, eu fico pensando assim, o pior é o que nos separa da polícia. Porque todo mundo precisa de polícia. Polícia é direitos humanos também. E ao longo de muito tempo a polícia ficou separada da noção de direitos. Isso está errado. Meu objetivo é juntar. Se eu puder fazer alguma coisa para resolver isso, e até falar contigo, que é um policial que está na linha de frente, por isso eu te respeito, e respeito cada policial que faz seu trabalho, que coloca a sua vida em risco para defender as pessoas, defender a vida. Uhum. E a senhora acha, por exemplo, em relação, hoje no Rio Grande do Sul, a gente está vendo uma crise grave na segurança pública, a gente teve um aumento de 35% dos latrocínios, 20% dos homicídios, isso no primeiro semestre, e a gente sabe que a realidade dos policiais hoje no Brasil é gravíssima, é o país em que mais morrem policiais, e o Rio Grande do Sul hoje a gente vive um ataque aos servidores da segurança pública, com parcelamento de salários, com a questão da não nomeação dos concursados. A gente está tendo mais ou menos uma média de 10 aposentadorias diárias na polícia por causa dessa mudança de plano de carreira, de aposentadoria do governo Temer agora também. E a senhora acha, por exemplo, que quando não se paga o salário em dia, quando o policial não tem equipamentos, não tem colegas para estar ali dando suporte, isso também não afeta os direitos humanos do policial? Certamente. E os direitos humanos do humano policial devem ser uma preocupação do Estado e da sociedade como um todo. Por isso que eu apresentei, eu faço questão, até vou te entregar aqui, um dos projetos de lei que eu apresentei, Leonel, ele foi aprovado, pensado aos demais, justamente de aumentar a pena quando qualquer um ataca, um criminoso ataca um policial ou um servidor público que está ali fiscalizando e cuidando da vida das pessoas. Por que eu acho que isso era importante? Até foi bastante contestado naquele momento por alguns setores por apresentar esse projeto. Porque eu vejo que se a pessoa está ali, em nome da sociedade, do Estado, o único profissional que tem autoridade para usar uma arma em defesa dos demais da sociedade, que está autorizado por todos nós, é um policial. Mas ele se coloca em risco em nome de todos nós. Então, o fato de não ter uma pena maior, neste caso, quando ele é atingido, não apenas no cumprimento da sua jornada de trabalho, mas mesmo fora da sua jornada de trabalho, porque ele é marcado no ônibus. Eu me lembro da Karina, que era soldada da Brigada Militar. Eu me lembro do Regis, também soldado da Brigada Militar, por ele que eu fiz essa lei. Porque ele já estava se aposentando, ele estava fazendo uma outra atividade, buscando carros roubados para trabalhar junto a uma companhia de seguro, porque ele tinha conhecimento para fazer isso. E o que aconteceu? Ele foi morto. Ele não estava lá em serviço, mas ele estava tentando ganhar um pouco mais, já que o salário era assim como tu disse. Sim. E aí eu pensei nessa lei e apresentei o projeto. Foi aprovado junto com outros, está aqui, ó. Tá? Aumenta a pena nos crimes de homicídio e lesão corporal quando praticados contra agentes públicos. Esse é o PL 7478 de 2014. Tá. Que virou a Lei 13.142 de 6 de julho de 2015. Tá. Não resolve todos os problemas. Eu gostaria de ter feito melhor em leis e no cuidado, por exemplo, no reposicionamento de policiais que são baleados em serviço.
no sofrimento daqueles que, depois do confronto, tem que voltar direto para a atuação. Porque, vem cá, o sofrimento disso, de entrar em confronto e daqui a pouco tu tem que voltar para o fronte. Ou mesmo na questão da moradia, que é uma coisa que o Tarso sempre se preocupou. E ele foi um bom ministro da Justiça, ele foi um excelente governador nesse sentido para a segurança pública. O Estado não estava assim. Não estava desse jeito. Essa bagunça que fez o Sartori no Estado, realmente é uma vergonha. E eu me lembro que o Tarso tinha constituído moradias para programas habitacionais para o pessoal da Brigada, estava começando isso, o Pronace tinha um recurso a mais para a pessoa poder estudar. Isso tudo foi se desmontando. Nós estamos vivendo um período bem difícil, mas eu acho que pode fazer melhor e acabar com essa história de que direitos humanos é contra a polícia. Sim, porque é interessante esse projeto mesmo, né, que é o projeto de lei 7478 de 2014, que agora é a lei 13.142, né, 13.142 de 2015, porque ela realmente, né, deixa a pena mais grave nos crimes de homicídio e lesão corporal praticados contra policiais e outros servidores públicos. Isso pra gente é extremamente importante, pra gente estar na linha de frente. E acho que é uma coisa que pouca gente sabe. Com certeza. Foi, né? Que a gente fez junto. Eu conheci faz muito pouco tempo, né? E a outra coisa que eu queria dizer pra ti, que até eu estou desabafando aqui contigo. Algumas vezes eu tive alguns enfrentamentos com pessoas da polícia, mas em que sentido? Né? Tu tem bons policiais, tu tem gente na política que é um caos, tá? Que não mereceria ser representante do povo. E tem gente que está tentando fazer um trabalho, posso não concordar com o partido deles e tal, mas que a gente respeita independente da linha. Agora, na polícia, assim como na medicina, em qualquer lugar, tu vai encontrar gente assim. Agora não tem um tenente-coronel, não sei o quê. Sim, que estou pra né? Lá no... Agora, tudo bem, a gente citar o cara é tenente-coronel e fez isso, mas pega pro outro lado, 2 policiais que o prenderam, ele tentou subornar e os caras não se renderam. Sim, demonstraram a honradez da farda, né? Dignidade, a honradez da farda. Então vamos também destacar o lado positivo. Agora, onde é que eu tive um enfrentamento muito grande? Quando 13 policiais se envolveram no assassinato da juíza Patrícia Ciori. Eu era ministra de Direitos Humanos e entendi que algumas vezes, dentro das polícias, o crime compra o agente público, se corrompe. Triste dizer isso. E ele atravessa a linha divisória para o outro lado, aí ele vai servir os bandidos. Esse aí não tem meu apoio. Não tem. Esse aí está do lado dos bandidos. Esse é o pior criminoso, na verdade. Né? Esse é o pior criminoso. É o pior criminoso. Traiu o seu colega. Exato, e isso a gente sabe, bom, tem uma série de projetos aqui vinculados, né? Estava dando uma olhada aqui em relação à segurança pública, a questão acho que o 3792 de 2015 estabelece sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Isso é bem importante, até vou pedir para o pessoal depois me alcançar aqui, né, um folhetim que a gente fez, que trata desse projeto, porque ele é inspirado no trabalho do Dr. José Antônio Doutor César, que é juiz de infância, foi juiz de infância aqui no Rio Grande do Sul, e ele diz o quê? Olha só, ele diz que a criança, vítima de estupro, vítima de violência sexual, mas outras violências também, ela não tem que ser ouvida 10 vezes. Ela vai ser ouvida uma vez, vai ser gravado o seu depoimento, com apoio psicológico, para não ter um promotor, alguém que faça as perguntas absurdas que a gente vê, a violência institucional. E aí, quando ela for ouvida, nós vamos ter 2 coisas positivas. A criança vai ser protegida na audiência, ela não vai precisar ficar repetindo. E como ela não vai mudar a versão, porque crianças mudam o que dizem em um momento e em outro, principalmente quando os crimes são hediondos como estes, e os abusadores usam essas mudanças, essas pequenas mudanças, para se livrar. Um advogado razoável, o cara se livra. Então o que está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, a área da infância, o doutor da UER, que a gente quer que em todo o Brasil exista? Com essa escuta especializada das crianças e não mudando mais o depoimento, os abusadores vão parar na cadeia. Que é o lugar que ele tem que estar. Nós não podemos, tem que cumprir a lei, é crime hediondo. Sim. Né? Em relação a isso, a esse prende e solta que a gente vê frequentemente, daí toda hora dizem, isso é coisa dos direitos humanos, estou aprendendo. Qual é a opinião da senhora em relação a isso, progressão de regime da forma que está hoje? Como é que a senhora vê isso? Olha, eu vejo que a referência para mim é a lei. E para os direitos humanos, de modo geral, é a lei. O
que significa dizer isso? Nós não podemos ter o crime comandando a penitenciária e lá de dentro orquestrando e mandando o cara que sai com progressão de medida cometer crimes do lado de fora, impunemente aqui e lá. Então esse prende e solta serve a colocar a pessoa ora dentro, ora fora da cadeia, para servir os chefes do crime que estão lá dentro e que comandam os presídios. Por isso que deveríamos ter no Brasil um cumprimento pleno da lei de execuções penais, porque teríamos penas adequadamente cumpridas, quem tivesse que se recuperar, se recuperaria, estaríamos como Estado, que é a nossa obrigação, cumprindo a lei, mas ao mesmo tempo nós estaríamos parando com este idas e vindas. Não dá presídio, devia ter presídio separado para o cara que entra pela primeira vez. É um absurdo o sujeito entrar ali e já ter que aderir a facções criminosas e ficar devendo pelo espaço que ele ocupou dentro de uma cela para o cara que era o dono da cela, aspas aqui, que é o dono do presídio, sei lá o que, num código, uma lei paralela do Estado. Então eu sou completamente contra isso, e acho que alguns juízes, magistratura de um modo geral, também interpretam erroneamente. Não é nascido da defesa dos direitos humanos que exista um fenômeno como esse de prende e solta. Vou dizer por quê. Porque quando a vítima não vê uma pena ser cumprida, ela está sendo violada. Quem sofreu uma violência, essa pessoa ela precisa ver o Estado cumprir a sua parte. Mesmo que não volte o ente querido que ela foi roubado da vida dela, a pessoa que foi assassinada, o estupro que ela sofreu, mesmo que nada volte na sua vida, pelo menos o cumprimento daquela pena foi uma resposta digna que o Estado, que representa a sociedade, deu para aquele ser humano. Então eu sempre vejo que quando alguém comete um crime e fica impune, quem está sendo punido é a vítima. Só que esses caras que nos atacam não deixam de dizer isso. Sim. Eles ficam criando uma caricatura. No fundo eles defendem bandidos, porque eles agem como bandidos, se escondem para que a gente não possa processá-los. Caluniam, que é crime.